Vamos dar início a mais uma sessão do nosso Seminário de História Religiosa e desta vez temos connosco o Dr. Mário Farelo, que vem de Lisboa, do IEM, e que nos irá falar sobre o recrutamento do Cabide da Sede Lisboa entre os séculos XII e XV, um laboratório para o estudo dos poderes no Portugal medieval. Como é fácil de imaginarem, o Cabide de Lisboa e a Catedral de Lisboa e a Diocese de Lisboa não é uma diocese como as outras, é a diocese cabeça do reino e que acabará por espelhar também nas suas estruturas eclesiásticas aquilo que é a circunstância de se estar a transformar precisamente neste período na cabeça do reino ou na capital, como nós hoje dizemos. É motivo de grande satisfação termos entre nós o Dr. Mário Farelo. Como poderão avaliar pelo currículo que vem na folha, tem já um vasto currículo nestas áreas, é um colaborador e membro do SER e investigador, neste momento investigador permanente do IEM, do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto, em nome do SER Porto, do SER Porto, é um prazer ter cá o Mário e agradecer a disponibilidade, que é sempre muita. Nós é que temos utilizado pouco essa disponibilidade e certamente todos vamos beneficiar com isso. Mário. Muito obrigado. 4 ordens de agradecimento. Em primeiro lugar, à plateia, por deslocar neste final de dia, quando há tantas coisas para fazer, portanto, termos pedido ouvir, falarmos sobre um cabide um bocadinho mais assunto. Agradecimentos também ao professor Luís Carlos Amaral pelo convite que me foi emprestado e pela sua apresentação, assim como ao Dr. Francisco Reis, também pela toda a logística envolvida, que é central. Agradecimento também pela possibilidade de comunicar num sítio que não estava à espera, portanto, perfeitamente simbólico e extraordinário, e, portanto, vai comigo. Portanto, não é todos os dias que nós podemos falar sobre um cabide num sítio tão emblemático, sobre esta instituição. E, por último, agradecer pela oportunidade, agora já mais a nível científico, para voltar a um tema que, embora nunca tivesse estado longe dos meus interesses, das minhas preocupações científicas na última década e meia, portanto, já nisto há uns 15 anos, e os cabelos brancos também já mostram um pouco isso, que eu tenho, sobretudo nestes últimos 15 anos, usado, entre aspas, de forma lateral. Nos trabalhos que tenho vindo a desenvolver ultimamente sobre o episcopado português no final da Idade Média e também sobre o intervencionismo do Papado de Avinhão no Reino de Portugal no século XIV. E antes de mais, era importante que esta intervenção trouxesse algo novo. Ou seja, que esta recitação não fosse meramente repetir coisas que já foram escritas há 15 anos, mas que fosse ou que possibilitasse algo mais. E portanto, a inovação que eu espero trazer é algo que eu achei como particularmente importante, embora não sendo um tema, diríamos, muito propenso a inovações. Mas, de qualquer das maneiras, eu creio que é importante sublinhar este aspecto, que o recrutamento do cabide da Sede de Lisboa é algo que já tem sido estudado e, portanto, eu gostaria aqui de trazer também alguma inovação, ou pelo menos chamar a atenção para alguns aspectos menos conhecidos. E nessa perspectiva, eu creio que o título necessita alguma explicação. Eu sublinhei aqui três palavras e, portanto, ali com umas datas, para sublinhar de facto o que é que poderia ser esta inovação. Bom, a inovação não é, obviamente, ao nível do recrutamento enquanto tal, porque, na verdade, a questão do perfil sociológico dos membros do cabide, dos cabides catedralícios portugueses, já tem sido tratado pela historiografia, como vamos ver daqui a pouco. Obviamente, este interesse pelo recrutamento deriva das fontes que são passíveis de ser utilizadas para a investigação sobre o tema, em detrimento de outras que, por vicissitudes várias, não são tão abordadas, como as obrigações litúrgicas, por exemplo, ou o funcionamento cotidiano da instituição. Para a época medieval nós não temos muitos dados para isso e, portanto, muitas das vezes temos que prevaler da informação que temos e essa informação, muita dela, conflui nesta questão do recrutamento.
Também o recrutamento foi um tema, obviamente, derivado da evolução da medievalística portuguesa, a partir dos anos 80 e, sobretudo, nos inícios do século XXI, que incidiu sobre a história social dos poderes, portanto, e o recrutamento das instituições ligadas ao rei e à Igreja. A concentração, que já vos vou mostrar daqui a pouco, dos estudos sobre os cabidos, tem a ver com isso, por um lado, a questão das fontes, e, por outro lado, também a moda historiográfica que houve, e vão ver que é muito clara num dos slides que eu vos vou mostrar. De facto, há ali uma cronologia de uma década e meia, de facto, que se houve um grande investimento historiográfico nesta questão. Bom, e obviamente o recrutamento aqui neste caso é algo que eu tratei, como disse, há 15 anos, no âmbito de uma dissertação de mestrado, através da qual eu procurei identificar, por um lado, os membros da instituição camarária, da instituição capitular, camarária foi o doutoramento deste aqui, e descortinar, tanto quanto possível, as conjunturas que levaram às nomeações e às respectivas solidariedades. E, portanto, neste quadro historiográfico que eu vos vou mostrar, o recrutamento é um tema preferencial de trabalho. Portanto, primeiro ponto a reter. O segundo ponto a reter é a cronologia. De facto, a cronologia que eu aqui escolhi, dos séculos XII ou XIII ou XV, pretende ultrapassar a fragilidade historiográfica que é o facto dos estudos terem sido feitos, sobretudo, por uma cronologia até inícios do XV. Geralmente século XIII, XIV e alguns vai até o início do XV, mas não passa do XV. E, portanto, esta dita inovação também é um bocadinho ver como é que é a situação para Lisboa, para além daquilo que tem sido estudado. E, por último, a questão também dos poderes. Obviamente, não trata aqui de se perceber ou de mostrar que o cabido catedralício é um poder, porque, de facto, basta perceber as suas atribuições, as suas competências, ou mesmo os meios económicos, financeiros, administrativos e mesmo simbólicos que ele mobilizou ao longo do tempo para se perceber que, de facto, é um poder dentro da cidade. E, obviamente, também não é aqui uma questão de chamar a atenção para a existência de outros poderes que também confluem no cabido. Também é verdade, e também iremos ver, porque, na verdade, o cabido, embora sendo uma instituição própria, não é? Sofre também várias influências de outros poderes. E, portanto, aquilo que eu gostava de chamar aqui a atenção, diríamos a ideia de inovação, é a interligação disto tudo. Portanto, a interligação deste recrutamento, a interligação desta cronologia e a interligação deste conceito de poderes. Ou seja, aqui a ideia seria de afirmar o papel do Cabido de Lisboa, e embora aqui o modelo possa ser aplicado, mutatis mutandis, aos outros cabidos do reino, diríamos, modificando eventualmente a importância de um ou outro poder, mas eles, de uma forma geral, encontram-se nas outras instituições capitulares do reino da medieval. E, portanto, chamar a atenção desse papel enquanto um microcosmos, ou seja, da instituição enquanto um local onde se projetam, onde convivem e onde se interrelacionam esses tais diferentes poderes, existentes ou não ao nível da cidade, como até no próprio reino. E, portanto, aqui a ideia é ver o cabido como um observatório para perceber as formas pelas quais esses outros poderes acabam por agir, não é, sobre a sociedade e sobre as instituições. Portanto, a ideia aqui é ver essa intervenção, obviamente, através de um aspecto específico que é o recrutamento da instituição. Poderia-se ver através de outros aspectos, mas aqui eu vou-me concentrar sobretudo na questão do recrutamento. Obviamente é algo redutor, mas creio que há suficientes dados para, de facto, se consiga perceber um pouco esta ideia de microcosmos associada ao cabido. E fazer essa análise numa longa diacronia, portanto, até um século XV, como eu estava a dizer, muito menos trabalhado. Portanto, ou seja, o que permite, nesta longa diacronia, perceber a variação e perceber a frequência com que esses poderes interviram.
a sua, umas vezes parecem mais atuantes, outras vezes menos, e, portanto, ver um pouco isso. Mas para que essa análise seja devidamente perceptível e até compreendida, e apesar de que já estou a perceber que a plateia até percebe isto mais do que eu, em muitos casos, e portanto eu queria fazer alguns enquadramentos, diríamos, preparatórios, que aliás vão ser até a grande parte da comunicação. Bom, eu dividi essencialmente aquilo que eu vos vou trazer hoje em duas grandes partes. Uma parte, diríamos, introdutória, que iria até aqui ao ponto 5, e depois estudos de caso para mostrar de facto esta ideia do cabido enquanto microcosmos, enquanto lugar onde se digladiam estes diversos poderes. Portanto, no ponto 1 e no ponto 2, perceber um pouco as diferentes condicionantes que uma análise sobre este recrutamento implica, e isso obriga-nos a falar da historiografia, como eu disse há pouco, obriga-nos a falar das fontes e obriga-nos também depois a definir o que é um cabido. Portanto, porque se é obviamente uma instituição de poder, se é uma instituição onde os outros poderes agem, temos que ter uma noção de como é que essa ação funciona e como essa intervenção tem lugar. E, portanto, eu queria também dizer duas ou três palavras sobre estas características principais do cabido catedralício, obviamente, na época. E depois, para passar para algo mais técnico, que é a questão dos mecanismos de nomeação, quem é que tem direito de nomear no cabido, que obviamente é fundamental para depois a entrada de determinado tipo de clérigos dentro da instituição, e depois definir finalmente a questão dos poderes, que eu vou falar ao longo da exposição, e portanto vai ser sobretudo nesta quinta parte, onde eu vou definir um pouco quem são estes poderes, e vamos ver, através de alguns casos, alguns flashes, essa interrelação. Bom, e vamos então começar pelas contingências associadas a esta evolução historiográfica. Obviamente, malgrado algumas iniciativas editoriais, como a recente história da Diocese de Viseu, na qual a parte institucional tem, de facto, um grande peso, ou encontros como este, não é? Que, de facto, revelam toda a importância dos estudos sobre a Diocese e sobre os cabidos, temos que admitir que o estudo dos cabidos não está na moda. E, obviamente, não vale a pena insistir nas razões, porque elas são variadas, e pode ir desde o tempo limitado para a elaboração de uma dissertação de mestrado, que desaconselha tempos prolongados de investigação em arquivo, não é? E, obviamente, aí a investigação em arquivo seria fundamental para o desenvolvimento de trabalhos sobre esta instituição. Ou então, há potência também para outros temas. Eu conheço um pouco o caso ali da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e percebe-se que os alunos, quando chegam ao mestrado, o que eles querem é estudar mentalidades. Portanto, o diabo, a feitiçaria, etc. Esse tipo de coisas. Ou então a história do clima, não é? A história dos recursos naturais, que obviamente está a reboque neste momento do alinhamento das orientações europeias ligadas aos temas que podem ser objeto de financiamento no âmbito de bolsas, de contratos. Portanto, isto também define as modas, não é? E, portanto, o cabido não é, de facto, algo que esteja muito, de facto, em voga. Agora, obviamente, esta investigação sobre os cabidos encontra-se bem enquadrada no tempo e em temáticas específicas, e eu vou falar disso muito rapidamente. Obviamente, eu não posso referir tudo e, com prejuízo de alguma omissão, limitar-me aos trabalhos de fundo, portanto, dissertações de mestrado ou teses de doutoramento, sem referir os artigos e os capítulos de livros que deram, diríamos, que resultaram em alguns desses trabalhos de fundo. Porque, obviamente, são estes que, na realidade, mostram, projetam essa investigação realizada sobre o tema. Bom, relativamente a nível da historiografia, há, sobretudo, duas ideias-chave a reter. Por um lado, é a concentração da investigação em pouco mais de uma década. Portanto, aqui, se excetuarmos a tese de doutoramento do professor José Marques, que foi no Porto, não é? Defendida em 1981, se não estou equivocado, editada em 1988, a concentração dos estudos entre 1998 e
2010 é marcante. Portanto, aquilo que eu fiz foi cartografar, diríamos, para cada cabide catedralício, portanto, as datas de defesa, que são as primeiras, e de publicação, entre parênteses, dos trabalhos, portanto, para termos uma noção um pouco daquilo que foi feito, da cronologia e da abrangência espacial. E, na verdade, aqui o que se vê é duas coisas. Por um lado, praticamente todos os cabides foram objeto de algum trabalho, com exceção de Guarda e Silves, pensa-se por questões de fontes, não é? Obviamente não, são cabides que não têm os seus cartórios, neste momento medievais, e, portanto, só de forma muito pesca à linha que se conseguiria fazer algo. Também não quer dizer que não se faça. Também o cartório de Lisboa desapareceu e eu acabei por conseguir fazer alguma coisa. Mas, na verdade, tem sido esse o óbice maior ao desenvolvimento de trabalhos sobre a Guarda e sobre os Silves, é a falta de documentação. E, por outro, é a questão, de facto, de a qualidade da informação ou a qualidade da investigação que foi feita não é toda igual. Porque, na verdade, os estudos com informação sobre este recrutamento e sobre a composição e sobre a própria instituição capitular, eu diria que tem 4 níveis, não é? Que eu tentei colocar ali, destrinçar com cores diferentes. Há estudos relacionados com a diocese, e podemos partir disso, onde se estuda as funções e o perfil sociológico dos bispos, a hierarquia capitular, ou eventualmente também o clero regular da diocese, como é que eles interagem, as interligações também com o rei, com os metropolitas e mesmo com o papado, em alguns casos. E, portanto, aqui temos, se virem aqui em encarnado, temos aqui 3 cabides que beneficiaram dessa análise, dessa vertente. Obviamente, em 81, a tese do professor José Marques, para o século XV, e embora como figura central um prelado, mas obviamente muito mais amplo, não é? Estudou de forma bastante profunda a instituição capitular. Depois aqui a tese da professora Hermínia Vilar sobre a diocese de Évora entre 1163 e 1423, defendida na Universidade de Évora em 97 e depois publicada logo assim pela editorial Estampa em 98. E depois também uma dissertação de mestrado do Anísio Saraiva, relativamente à Diocese de Viseu na primeira metade do século XIV, que foi defendida em 2000 e publicada pelas edições de Magno em 2003. Isto é a primeira perspectiva, que é o estudo que havia dentro de estudos mais globais sobre a Diocese. Depois, a ver, coloquei os estudos específicos sobre os cabides. E, portanto, aqui temos também a assinalar dois exemplos. Obviamente, paradigmático, o projeto lançado pela professora Ana Maria Rodrigues, enquanto estava em Braga, em torno do cabide, que resultou na publicação, ou na defesa, não dizendo, entre 98 e 2000, de 6 dissertações. Portanto, 2 delas sobre património no século XIV, 3 sobre o recrutamento, ou seja, o perfil das dignidades e dos cômodos entre 1245 e 1374 e outra sobre a morte do Alto Clero através dos testamentos bracarenses. Depois, em 2005, as 3 dissertações relativamente ao recrutamento foram publicadas pelo CER em livro, num coletivo de 2005 chamado Os Capitulares Bracarenses. E depois eu também, em 2003, defendi a dissertação de mestrado sobre o cabide a Sede de Lisboa, desde os finais do século XIII aos finais do século XIV, 1277, 1377. O padre Marques escreveu a tese, até achou um pouco estranho esses 100 anos e fez-me soar ali para justificá-lo. Eu era simplesmente só porque calhava bem um século, e tive que soar um pouco para justificar. Na verdade, para ele não era tão linear assim. Bom, mas portanto temos então esta segunda tipologia de trabalho especificamente sobre o cabide. Depois temos trabalhos
estudo feito sobre chancelarias, e aqui temos aqui uma especialista, e portanto, se eu fizer alguma asneira, por favor, corrijo-me, não é? Portanto, estudos sobre chancelarias episcopais e episcopais, nas quais também o cabido tem a sua razão de ser e tem o seu propósito e é estudado. E aqui estamos a falar da dissertação da professora Cristina Cunha, de 1998, publicada em 2004. Temos depois também aqui a dissertação da Rosário Morujão sobre a sede de Coimbra, 2005 e publicada em 2010. E depois temos aqui a dissertação de mestrado e a tese de doutoramento da Maria João, não é? Portanto, que trabalhou em primeiro lugar sobre a produção documental da sede do Porto, até meados do século XIII, e depois, para doutoramento, enverdou por uma cronologia mais longa do que até início do século XVII. Portanto, e, como viram, uma rapariga despachada publicou rapidamente a tese a dissertação de mestrado no ano a seguir e depois a de doutoramento passados 4 anos. E, portanto, terceira tipologia. Uma última, que eu hesitei em trazer, porque na verdade foge um pouco dos cânones das anteriores e porque também não há assim tantos exemplos quanto isso, que é o estudo dos cabidos no âmbito das histórias da diocese, que neste momento, tanto quanto conheço, está publicada de Viseu, num projeto, obviamente, que tem a data de 2016, mas é um projeto bem anterior, e, portanto, quando eu entrei em 2014 já estava quase na fase final, portanto, a parte medieval tive que escrever um bocadinho já in extremis, mas, portanto, de facto, esta data é um pouco enganosa, porque, na verdade, o projeto também remete para uma cronologia um pouco anterior. Obviamente, esta obra não tem a profundidade das anteriores. Aqui, a questão do recrutamento foi feita de uma forma muito ao de leve. Mas, na verdade, tentou-se perceber como é que funcionava o cabido, quem eram as dignidades, qual era o seu perfil. Bom, portanto, e isto, de facto, aquilo que se percebe é que nestas 4 tipologias há, diríamos, 2 grandes grupos de informação que é possível tirar. Os estudos específicos sobre as entidades capitulares produzem, obviamente, o conhecimento mais efetivo, porque é, obviamente, o objeto específico de estudo. E, com exceção das dissertações sobre o património, os temas de trabalho respeitam, obviamente, a apresentação da hierarquia, como é que se estruturava, as suas funções, o recrutamento e as interligações com os poderes régios, episcopal ou apostólico. E, portanto, perspectivas de trabalho também se encontram nos estudos sobre as dioceses e, em menor grau, na história da diocese. E depois temos também estudos sobre a dita chancelaria, ou sobre, em que, de facto, aqui a história do cabido resulta um pouco mais acessória, porque, obviamente, aqui o que interessa é, sobretudo, o funcionamento da instituição, a explicação da sua hierarquia e, sobretudo, a elaboração de lista de membros. Portanto, aqui há, obviamente, uma menor atenção, que também não é o objetivo, com o perfil sociológico dos membros. Se bem que, obviamente, para as dignidades e os membros do cabido associados à escrita, há um interesse, obviamente, mais particular. Bom, portanto, aquilo que eu queria, a mensagem que eu queria passar é que, de facto, há uma tradição, não é? Há uma tradição neste tipo de estudos sobre o recrutamento. Obviamente, em grande medida, esta tradição tem justificações heurísticas, não é? Portanto, tem a questão da existência ou da inexistência das coisas. E, portanto, eu irei passar rapidamente para essa questão. Bom, e aqui o que é importante saber? Aqui o que é importante é que, tal como a maior parte das instituições medievais portuguesas, eventualmente as suas sucessoras modernas, nunca houve a preocupação de tudo guardar. Os arquivos medievais das instituições medievais não guardaram tudo. E, portanto, seguiu-se na maior parte dos casos aquela ideia do diário utilitarista. Portanto, guardar somente aquilo que interessa ou aquilo que podia interessar para fazer prova de um bem
ou de usufruto de um direito, o que levou, obviamente, à não conservação de muitos documentos. E quem tem experiência de arquivo vai à Torre do Túmulo, muitas vezes vê no verso de um pergaminho as indicações de inútil ou não serve para nada. Portanto, isto tem a ver um pouco com essa seleção que foi feita também na época, mas também depois, no período moderno, com esse ideário de facto só interessa guardar aquilo que prova um direito ou um rendimento. E, portanto, nessa perspectiva, também foi esta a realidade do Cabido da Sé de Lisboa, em que, de facto, não se guardou tudo. E, aliás, porque no caso do Cabido de Lisboa, até houve algumas operações que fizeram com que mais documentação se tivesse perdido. Por um lado, houve uma leitura nova, que não se conhece muito bem, mas que se pensa que foi provavelmente ao longo do século XV e XVI, à semelhança de outras instituições. E depois houve também um ordenamento do acervo, provavelmente no século XVII, com a constituição de livros temáticos, por exemplo, os livros dos benefícios, de privilégios, capelos e testamentos, portanto, que permitiu também condensar a informação e provavelmente perder algo. Obviamente, tais operações ligadas à gestão documental levou à perda da documentação, como eu disse. E, portanto, não temos hoje documentos que poderiam ser muito úteis para estudar o Cabido de outro ponto de vista. Penso, por exemplo, nos livros dos apontadores. Nós conhecemos alguns dados para o século XVI, noutras instituições, que eram o quê? Era o registro que se fazia da presença dos cônegos e dos minoristas nas cerimónias litúrgicas cotidianas, porque, obviamente, eles eram pagos consoante essa presença, as chamadas distribuições cotidianas. Portanto, tinha que haver registro. E, portanto, apontava-se, chamava mesmo os apontadores, para que se registasse essa presença e, obviamente, essa documentação desapareceu. Como também a documentação associada aos registros do trabalho da instituição. Eu estou a falar, por exemplo, das atas. Para o Cabido de Lisboa, creio que há atas a partir do século XVI, eu nunca as vi, mas ao que consta existirão, mas não há para o período medieval. Agora, não sei se desapareceram ou se nunca houve. Pode-se colocar essas duas questões. Essas atas seriam muito importantes porque permitiria perceber, de facto, a gestão cotidiana do funcionamento dessa instituição. Perceber quem entra, perceber quem sai, perceber conflitos e, portanto, nós não temos estas fontes que eu chamei de desejáveis. E também para o Cabido, nós temos ainda, para o Cabido de Lisboa, temos ainda um problema mais gritante, que foi, de facto, o facto das investigações ficarem irremediavelmente comprometidas com o terremoto de 1755. Porque, na verdade, o terremoto de 1755 para Lisboa tem as costas largas, não é? Muitas vezes, quando não há documentação, é porque foi o terremoto. E já se percebeu que não é bem assim. Mas, no caso do Cabido, foi. Porque nós sabemos que o cartório capitular que estava ali, naquela capela central do deambulatório, aquela ali com o número 7, veio abaixo e depois com o incêndio da catedral, desapareceu, de facto, o acervo. É verdade que existem dois inventários parciais da documentação, e aliás um deles conservado na Biblioteca Nacional e publicado em 1954, portanto o Códice 1852, no âmbito da coleção dos documentos para a história da cidade de Lisboa, que muitos de vocês certamente conhecem, e portanto é um inventário, mas lá está, é um inventário. Não é completo, não transcreve as coisas integralmente, e portanto dá para ter um pouco um lamiré da documentação, mas de facto não substitui, obviamente, o acervo. E, portanto, perante esta perda de informação, tanto do ponto da gestão corrente quanto do terremoto, levou a que, obviamente, tivéssemos que procurar fontes de substituição, o que eu chamei as fontes possíveis. Bom, obviamente, as fontes que podem ser utilizadas para o estudo do Cabido de Lisboa, eventualmente para outros, são globalmente as mesmas ao longo de todo o período, séculos XII, XIII, XIV e XV. Obviamente, aquilo que vai mudando é a importância e a relevância de cada uma delas. E aqui eu vou fazer rapidamente uma análise, só para que não seja somente aqui o desfile de um rosado. Bom, em primeiro lugar, a documentação régia. Portanto, quando não temos a documentação do Cabido, quando não tem cão,
caça com gado, neste caso caça com rato, com minhocas e tudo o que apareceu. E, portanto, neste caso, a documentação régia é, obviamente, cartas produzidas pela Chancelaria Régia e que permite rastrear os membros do cabido com ligações à burocracia régia, lá está, ou também à Casa dos Monarcas. E, portanto, se repararem, no século XII, esta documentação para o cabido da São Lisboa é pouco significativa. Há, eventualmente, algumas menções de testemunhos de cônegos e alguma documentação de Afonso Henriques, mas, de facto, é algo que não é muito significativo. No século XIII, temos já mais alguns dados, sobretudo através dos privilégios que a coroa concede ao cabido, mas, sobretudo, informações de caráter sociológico através dos acordos que o rei faz com o cabido, porque no século XIII é um período áureo, diríamos, para a redefinição das jurisdições entre, por um lado, o rei e, por outro lado, o bispo e o cabido. E, portanto, é normal que haja essas referências. Século XIV, aqui também um pouco a mesma situação. Já não há estes acordos, porque no século XIV já não há tanto estes arranjos jurisdicionais entre o cabido, o bispo e o rei. Há, sobretudo, privilégios coletivos à instituição, mas também privilégios individuais a cônegos, como, por exemplo, a concessão de direito de padroado a 2 ou 3 cônegos de igrejas de Lisboa no século XIV. E depois, no século XV, aqui também, sobretudo, privilégios, e agora já um pouco mais tipificados, porque a partir de Afonso V nós já temos os registros originais. Portanto, enquanto para trás os registros da Chanceria Régia que nós temos são registros reorganizados, não é? A partir de Afonso V já temos registros originais e, portanto, já temos uma tipologia um pouco mais variada. E aqui falamos, sobretudo, de documentos relacionados com cartas de legitimação e também privilégios de ordem económica e estatutário, por exemplo. A documentação apostólica aqui é, obviamente, a documentação produzida pela Chanceria Apostólica em nome do Papa ou então pela Câmara Apostólica. Portanto, a Câmara Apostólica é a repartição financeira do Papado, portanto, é a instituição responsável por gerir as finanças apostólicas, que também ela tinha o poder de emitir cartas, as chamadas letras camerais, e que, portanto, também, e sobretudo aqui no século XIV, pode haver referências também a cônegos e dignidades. E, portanto, esta documentação apostólica é sobretudo importante porque trata da questão dos benefícios, e aqui sim a questão do acesso ao cabido, por exemplo, e aqui o francês conhece muito bem essa documentação, portanto, a questão dos benefícios, das graças, ou até a nível político também informação e documentação a nível político, que também muitas vezes podia ter a intervenção dos cônegos e dignidades. Portanto, a nível cronológico, muito pouco significativa para o século XII, eventualmente algumas confirmações, já mais abundante para o século XIII, aqui sobretudo quando dignidades e cônegos são nomeados juízes delegados, como acontece frequentemente neste período, e também já começa a haver alguma documentação relacionada com a concessão de benefícios. Essa concessão de benefícios vai ter uma grande importância no século seguinte, que é o Papado de Avignão, é o período em que há uma grande centralização das políticas beneficiais, em que o Papa chama assim a concessão e de facto, a nomeação de muitos benefícios de âmbito capitular e, portanto, essa documentação revela, pelo menos, essa vontade do Papa em nomear pessoas para os cargos. Aqui é importante sublinhar uma coisa, que é a existência de uma bula, por exemplo, que concede um canonicato a uma determinada pessoa, não garante, ipso facto, essa concessão. Não é? Portanto, nós não podemos assumir, quando vemos uma bula em que concede, ok, a partir desta altura este clérigo tem o canonicato de Lisboa, não quer dizer que o tenha. O que lhe dá é uma carta de candidatura a esse benefício, ou seja, tem um documento que diz, olha, eu estou elegível a... E houve vários estudos, e, por exemplo, no Cabido Laon, a certa altura o Papa emitiu 17 bulas. Aparece, a certa altura, há
uma prebenda que está vaga e aparecem 17 plénios com 17 bulas, todas para o mesmo benefício. Portanto, é preciso ter cuidado e isso quando estuda estes capítulos e se tenta, de facto, identificar os titulares, temos de ter muita atenção, porque, na verdade, obviamente é um bom indicador e muitas vezes consegue, mas não há uma relação de causalidade entre ter uma bula de provimento e ter acesso à própria instituição. Bom, e de facto, como eu disse, é muito importante no século XIV, continua no século XV, com a adição na segunda metade do século XV, temos súplicas à penitenciaria apostólica, que nós sabemos que existem, mas que não se sabe que lá está porque ninguém viu. Portanto, nunca foi estudado. O padre Sousa Costa publicou algumas, a professora Lourdes Rosa utilizou algumas também, mas só no âmbito para estudar os casamentos entre membros da nobreza e, portanto, há certamente centenas de documentos hoje no Vaticano nesta repartição da Cúria na penitenciaria que, na verdade, não se conhece. E, portanto, provavelmente, certamente haverá clérigos com dignidades lá metidos. Portanto, era importante também passar a estudar isso. Bom, quarto elemento, documentação monástica ou conventual. Não lhe consegui chamar melhor, portanto, aquela documentação não era nem produzida pelo rei, nem pelo Papa, nem pelos tabeliões, portanto, aquela documentação que nós vemos antiga, muitas vezes redigida pelos clérigos, não sei se pode-se chamar assim, ela está-se a rir, provavelmente que não, portanto, mas não consegui identificar melhor nome. Mas, de facto, é muito importante, porque essa documentação, muitas das vezes, corporiza acordos entre as instituições, e não é documentação produzida pelo Bispo. Portanto, depois a Maria João, se quiser intervir, depois pode-me corrigir. Mas, na verdade, eu não lhe consigo arranjar meu nome. Mas é importante, porque no século XII há esta definição também de jurisdições a nível da diocese, e é muitas vezes destes acordos com o Bispo de Coimbra, com a Ordem do Tempo, muitas vezes consegue identificar os pontos. Depois, ao menos no século XIII, este tipo de documentação reduz, não é? Porque, obviamente, começa o notariado e não tenho conhecimento com o século XIV e XV, pelo menos conforme eu entendo esse tipo de documentação. Mas aqui para o XIV vem muitas vezes aqui substituir a falta de informação das outras. E depois, obviamente, a documentação notarial, que obviamente vai ser pujante e vai ser, de facto, a maior parte da documentação que nós temos. Obviamente, para o século XII ainda não existe, não é? O notariado é uma criação no início em Portugal do século XIII, e, obviamente, esta documentação não interessa toda a documentação produzida em Lisboa, não é? O que interessa é a documentação produzida no âmbito da Catedral e, sobretudo, no âmbito do Tribunal do Bispo, da oficialidade, se quiserem chamar. Nesta documentação, obviamente, ela é sobretudo importante até aos anos 1370. E porquê? Porque o teor diplomático dos documentos, portanto, o pedido de translados, as sentenças ou a publicação de outros documentos, o teor diplomático está feito de uma determinada maneira em que as testemunhas são muitas das vezes, ou na maior parte dos casos, as pessoas que estavam nesse momento no tribunal. Portanto, podia ser um cônego, um mercador, um escrivão, etc. E, portanto, até 1370 há muita informação relacionada com os membros do cabido que vem dessa forma. E é graças a essa tipologia que eu acabei até por conseguir fazer mais a tese, porque senão não conseguiria fazer a dissertação. Só com as bulas não me davam, de facto, a certeza que eu precisava. Mas sabendo que alguém testemunha uma carta de sentença no tribunal e diz que é como Lisboa, eu tenho a certeza que Agora, qual é o problema? É que a partir de 1370 o teor diplomático destas cartas altera-se. Ou seja, deixa de ser, por um lado, as listas de testemunhas passam a ser somente os oficiais desse tribunal, portanto, procuradores, escrivães, tabeliães e, eventualmente, alguns advogados. E depois, no século XV, ainda há outra inovação, que é estas cartas
vêm encabeçadas pelo nome do vigário. Portanto, quase não sei se é uma influência do individualismo que vem à superfície neste final da Idade Média, mas o que é certo é que o documento altera-se completamente e deixa de haver lugar a testemunhas. Portanto, passa a ser como se fosse, não é uma carta régia, mas é uma carta passada em nome individual, enquanto que nas outras anteriores não era assim. E, portanto, isto vem condicionar muito também essa perspectiva. Bom, para além da historiografia e das fontes, obviamente há aqui a questão destas características. Eu aqui vou só incidir sobre a questão, por um lado, da hierarquia. Certo? Portanto, aqui a hierarquia está ligada, obviamente, à relação ou não com o divino. Como sabem, as funções principais do cabide eram, por um lado, de âmbito litúrgico, religioso, não é? Portanto, assegurar o ofício divino no seio da catedral, um ofício que é contínuo, e por outro lado também administrativo, a ideia de ajudar o ordinário, o bispo ou o arcebispo, a administrar a diocese. E, portanto, também relacionado com isto, constitui-se um pouco dois grupos. Por um lado, todo o conjunto de oficiais relacionados com o ofício divino, com essa função específica, dignidades, cônegos, minoristas, portanto, aqui, de certeza, que estou inserido no sistema beneficial, eu coloquei aqui capelães e bacharéis da Sé, embora aqui possa haver dúvidas, porque as funções não são exatamente as mesmas e as formas de remuneração também não são as mesmas. Por comunidade, eu coloquei aqui, mas teria de se ver com mais tempo. E depois, obviamente, em relação com o ofício divino, o cabide era composto por estes oficiais que responsabilizavam-se pelo funcionamento da catedral e do cabide. O prióste, funções mais fiscais, o porteiro, que se encarregava da segurança, os sacadores também ligados à atividade fiscal, ou os tangedores de cintos, por exemplo, e outros. Portanto, há aqui um conjunto de oficiais que gravitam em volta da catedral e que acabam por fazer parte deste cabide, mas de um cabide já, de facto, fora dos principais, que é obviamente aqueles que estão relacionados com o ofício. Muito rapidamente, as funções, e agora para situar as unidades. Portanto, o Dião, nesta altura, aprendi hoje que agora aqui no Porto não há um presidente, não há um Dião, portanto, mas naquela altura, de facto, havia um Dião, que é obviamente a cabeça do cabide, era aquele que era responsável pela animação e a regulação das reuniões capitulares, era também ele que representava as instituições, a instituição no estrangeiro e que tinha uma jurisdição própria. De facto, a documentação do século XIV e de início do século XV mostra que há um tribunal na sede do Dião. Embora eu não tenha percebido ainda como é que funciona, porque é que só há nesse período, inclusive não é uma questão de vacatura, porque está em funções quando há também bispo e arcebispo, portanto, ainda não resolvi muito bem essa questão, mas de facto ele existe. Há uma jurisdição específica e que ele exerce conforme também o bispo no âmbito de um tribunal. Depois temos o chantre, portanto, a segunda, e isto é uma hierarquia, portanto, isto funcionava na Idade Média, do mais importante ao menos importante. O chantre é responsável pela atividade litúrgica, sobretudo pela questão da escolha das missas, portanto, das leituras, pelo canto, e no século XV tinha uma das chaves da arca dos documentos no tesouro. E podia, obviamente, substituir o Dião quando este não se encontrasse. Em terceiro lugar, os arcediagos, portanto, que é uma questão complexa, à qual eu vou passar, obviamente, muito rapidamente, são antigos representantes do bispo, não é verdade? E, portanto, em Lisboa existiram sempre dois, desde o início, embora não se percebesse muito bem qual eram as suas jurisdições. Só a partir do 13 é que se percebe que passa a haver um chamado Arcediago de Lisboa com responsabilidade na zona oeste e depois um Arcediago de Santarém que exerce a sua jurisdição na zona este. E, portanto, na verdade, aquilo que eu distingo é que, de facto, exerce uma jurisdição sobre uma fração
da Diocese, os chamados HCDHs, que podem ser objeto de visitação por eles e que também em Lisboa, a partir do pouco que conhecemos sobre a fiscalidade episcopal, percebe-se que o HCDH funciona muito como uma circunscrição financeira para a administração da casa do bispo. Portanto, nesse aspecto consegue-se perceber. Obviamente não é a mesma coisa, não está ligado ao arcediaco, é só a circunscrição enquanto tal. Geográfica serve também a esses propósitos da circunscrição fiscal. Depois o tesoureiro. O tesoureiro é o mais, diríamos, o mais esforçado, porque é ele que tem grandes responsabilidades ao nível do funcionamento da Sé e da materialidade do culto. Portanto, é ele o responsável pela conservação dos espaços, ver que a Sé esteja limpa, esteja fornecida de palha, para que a palha que está no chão não apodreça e, portanto, seja substituída. Também pela reparação das alfaias litúrgicas e, portanto, é alguém que, de facto, tem uma grande responsabilidade nesta materialidade do culto. E, se calhar, é por isso que, muitas das vezes, os seus rendimentos não chegavam e, por isso, é muito curioso de ver que não houve nunca grandes tesoureiros, ou seja, figuras muito importantes. Eram pessoas que certamente teriam que pôr do seu dinheiro e, portanto, era uma dignidade que não era muito atrativa ao que se pensa. Portanto, em termos sociológicos, há uma grande distinção. Poucos tesoureiros, não muito importantes. E o mestre de escola, obviamente, é responsável por uma atividade cultural, responsável pela escola catedral. Em Lisboa, no século XII, tinha uma jurisdição, não se conhece muito bem, sobre ali a outra banda, portanto, Palmelas, antes da Ordem de Santiago se implantar, e depois também pela correção dos livros. Depois, a seguir às dignidades, temos os cônegos. Portanto, os cônegos em Lisboa existiriam cônegos com prebenda, portanto, aqueles que oferiam uma parte dos rendimentos da instituição, seriam, a inícios no século XII, 31. Número esse que também se repete em inícios do século XV. Mas não queremos que seja linear, ou seja, não houve sempre 31. Pensa-se que houve 31 no início, houve um aumento, depois uma diminuição e que no século XV estaria 31, mas é um assunto que não se conhece muito bem. Obviamente, para ser cônego havia critérios, diríamos, canónicos, em termos de idade, 20 anos, idoneidade, portanto, ser alguém que não cometesse crimes, ser idóneo, portanto, sapiente, e também o legítimo. Obviamente, todos estes critérios eram passíveis de isenção, não é? Ou de isenção, não, como substituição de isenção por parte da autoridade apostolada. Bom, obviamente deveria haver uma hierarquia entre os cônegos, não se sabe se por idade ou por entrada na instituição, não temos informações sobre isso. O que nós sabemos é que nem todos os cônegos eram iguais. Portanto, aqueles que de facto participavam nos rendimentos, tinham voz no cabido, eram chamados cônegos prebendados, portanto, que tinham o canonicato, e uma prebenda, uma destas 31. Mas depois poderia haver também aqueles que, pela força deste poder apostólico, que quer retribuir clientelas e que concede bulas a este e àquele, portanto, há também a capacidade de entrar como cônego só, como um canonicato, enquanto esperava que alguma prebenda entrasse em vacatura. Portanto, são chamados cônegos em expectativa de prebenda. Bom, segundo o que se consegue apurar, de facto, eles tinham as mesmas prerrogativas de acesso no coro e de participação nos assuntos da instituição, mas não tinham, lá está, o direito à prebenda. Depois, por último, havia os chamados minoristas, que eram aqueles clérigos, geralmente de ordens maiores, que foram criados com o propósito de atalhar a falta de um certo descurar da ação litúrgica. Ou seja, com o tempo, os cônegos viram-se absorvidos por diversas tarefas, tanto ao nível, por exemplo, da administração da arquidiocese, ou na administração régia, ou mesmo
estudar na universidade. E, portanto, cada vez mais, e estamos a falar no século XIII, havia cada vez menos cômodos nos cabidos. E, portanto, obviamente, era preciso manter o ofício divino, era preciso manter a magnificência desse e, portanto, para além das leis contra esse absentismo, foram criadas novos benefícios, em que esse benefício dependesse, de facto, da presença na instituição. São os chamados minoristas. E, portanto, o que tem de específico é que esses rendimentos foram criados com o fracionamento de prebendas. Portanto, quando vocês leem na documentação ou na bibliografia, meios cônegos quer dizer que é um clérigo que recebe metade de uma prebenda porque a prebenda foi dividida ao meio. Quando é dividida em um terço, é os tercenários; quando é dividida em quartos, é os quaternários ou os quaternários. Em Lisboa, houve duas dessas operações de efetivos, não é? De reforço de efetivos. Em 1250 dividiram-se 3 prebendas, portanto, a criação de 12 quaternários, e em 1299 2 prebendas foram divididas ao meio com a criação de 4 meios cônegos. Por isso é que eu digo que houve um aumento, porque no século XIII, apesar desta divisão de 5 prebendas, no século XV já está novamente as 31. Portanto, teve que haver um aumento de prebendas no século XIII para possibilitar que houvesse esta divisão. Bom, e já estou a passar o tempo, portanto tentarei ir mais rápido. Portanto, processos de nomeação, muito rapidamente. Haveria essencialmente 2 processos globais, embora depois as minudências de cada caso fosse um caso. Na verdade, havia um processo ordinário, não é? Para regulamentar aquele que estava regulamentado pelo direito canónico, que era uma prebenda entrava em vacatura, seja por morte, seja por transferência, por privação, por casamento, eventualmente. Portanto, havia um conjunto de razões para que uma prebenda entrasse em vacatura. O que é que aconteceria? Essa prebenda estaria sob a colação de um colador, portanto, e aqui a grande questão é saber quem é que tinha o direito de colar esse beneficiário, ou seja, quem é que tinha o direito de nomear, de facto, o substituto. Temos exemplos de dignidades em que se percebe que é o cabido, como no chantre, ou que é o cabido com o bispo, como no caso do mestre de escola. Nas prebendas, sabe-se que aquelas 2 prebendas divididas em 1299 eram coladas juntamente pelo bispo e pelo cabido, e, portanto, pensa-se que seria, de facto, uma colação conjunta nas prebendas. Obviamente não temos a certeza, porque na época moderna as colações são consoante os meses. Se a prebenda entrasse em vacatura num determinado mês, seria o arcebispo; se fosse noutro mês, seria o cabido, e, portanto, estes mecanismos não são muito claros, de facto, para o período medieval, embora é indubitável que era no seio da instituição e o bispo. E depois, obviamente, havia uma cerimónia de entronização em que, de facto, estava relacionada com a questão do acesso ao seu cadeiral, portanto, a ocupação pessoal do espaço, e, por último, também a concessão de pão, de vinho e do anel, símbolos do pacto de união com a comunidade. Portanto, isto seria o método normal. O que é que acontece? Acontece que, a partir, como eu vos disse, do século XIV, há esta influência do poder apostólico que nomeia cada vez mais. E, através do estabelecimento e desenvolvimento de uma política de concentração beneficial, ou seja, uma política que determinou paulatinamente os casos em que o papado poderia arrogar-se esse direito de nomeação, e isto foi um processo desde meados do século XIII até praticamente meados do século XIV, obviamente depois, a partir de inícios do século XIV com menos vigor, mas existiu, fez com que grandes partes de benefícios ficassem não sobre a colação ordinária, mas sobre o papado. Falamos, por exemplo, de benefícios de oficiais
da Cúria, tudo o que fosse oficial apostólico, se morresse, a transmissão seria feita pelo Papa. Ou algum titular de benefício que morresse a 2 dias de distância de onde estava a Cúria, a mesma coisa. E, portanto, um conjunto de situações que fez com que, paulatinamente, cada vez mais essa nomeação fosse revertida em favor do papado, para além de outras situações. E, obviamente, aqui a colação apostólica era geralmente designado 3 executores. Esses 3 executores, não se tem muito bem ideia como é que eles eram escolhidos. Percebe-se que tinha a ver, muitas das vezes, com uma dignidade de uma arquidiocese do reino, mas também poderia ser familiares, poderia ser pessoas na Cúria. Esse mecanismo conhece um pouco menos. Mas, na verdade, o que se percebe é que era depois um desses executores que faria todo o processo e não o colador ordenado. Está bem? Isto era só para dar um bocadinho uma noção destes mecanismos. Agora, recapitulando, ou falando especificamente destes poderes, quais eram os poderes que, de facto, estavam em presença no âmbito deste período? Obviamente, o bispo, não é? O bispo que tem, obviamente, uma presença muito importante, porque ele cola diretamente os benefícios, ou então, como aconteceu a partir do século XIV, o Papa autoriza, dá-lhe a graça de ele próprio conceder também esses benefícios. Portanto, é alguém muito importante e sobre o qual acabava por recair também competências a nível desse departamento. E geralmente tinha a ver com a inserção de membros da sua família ou da sua casa. A Cúria apostólica, obviamente, e aqui falamos sobretudo de curiais, portanto, tudo o que fosse cardeais, membros das casas dos cardeais, das livrarias dos cardeais, oficiais da própria Cúria, coletores a nível fiscal, eram também pessoas que poderiam inserir-se no caminho. E, obviamente, por esta questão da circulação, não é? Como os oficiais apostólicos, os benefícios eram transmitidos ou eram nomeados pelo Papa, havia esta circulação dentro dessas instituições. O poder régio. Obviamente, o rei nunca teve o direito de colação nunca havido, mas, obviamente, podia influenciar. E o que se percebe é que, de facto, ele influenciou, fazendo com que membros da sua casa, membros do seu desembarque, pudessem também, de facto, inserir-se dentro da instituição. E, por último, também, não esquecer as oligarquias urbanas, famílias com capacidade também de inserir-se nesse. Portanto, aqui a ideia agora é, perante isto tudo, como é que estes poderes se operacionalizavam na instituição. E, obviamente, aqui eu não podia estar a fazer esta história de vários séculos dia a dia. Portanto, escolhi alguns flashes para que se percebesse, de facto, como é que podia interagir estes poderes. Não olhem para os nomes, são muitos nomes, portanto, não é isso que interessa. Aqui o que interessa é as lógicas. E é isso que eu vou tentar explicar. São estas lógicas, de facto, que estão em função. Bom, o primeiro flash tem a ver no contexto de fundação. Portanto, estamos a falar de meados do século XIII, e eu geralmente percebi, quando tinha informação, descia ao nível, diríamos, dos cômodos, quando não, ficando pelas dignidades. Mas o sistema vai ser sempre este recrutamento em função do corpo dignitário. Se repararem aqui, obviamente, aquilo que a literatura diz, e que é verdade, e isto vem provar, também é o papel dos cruzados. Portanto, a ideia de que, de facto, os cruzados, quando vieram, não vieram todos e se foram embora. Alguns mantiveram-se cá e, sobretudo, a nível de facto, do comportamento da instituição, é marcante. Claro, nós sabemos que é um anglo-normando que vai assumir a cátedra, não é? Mas aqui temos que o recrutamento da instituição mostra também essa dupla vertente. Por um lado, esta inserção de estrangeiros, não é? Obviamente aqui há algumas más leituras que não se consegue escrever. O de Salência não era obviamente mas não se consegue, a transcrição feita na época moderna não se consegue perceber, mas é suficientemente explícito para perceber que as dignidades estavam na mão de estrangeiros. Vejam o onomástico, Mateus,
Eldebretos, Benedictos, Robertos, Menelaus, não são nomes que na altura soariam muito, muito portugueses. E, portanto, Arnulfos, portanto, parece que, de facto, a cúpula do cabide estava na mão, de facto, dos estrangeiros. E se repararmos nas informações que temos sobre a identificação dos cônegos, temos também aqui uma prevalência aqui de estrangeiros, não é? Portanto, tanto ingleses como também germânicos. Há alguns que nós sabemos que são portugueses, pelos nomes mais ou menos consegue-se meio. Curiosamente, é interessante, parece que escolheram um de cada diocese. Temos um Pelágio de Coimbra, um Pedro do Porto, um Tiago de Viseu. Portanto, é muito curioso que há essa distinção e, obviamente, outros que é de origem determinada. E ele é nos Panóias, não sei se será Panóias ou se será, portanto, eu coloquei na origem determinada. Mas, obviamente, é importante, como se resultasse de uma negociação, não é? Como se isto fosse o resultado de uma negociação, curiosamente, não é? Parece que isto está mesmo dividido, como também as próprias paróquias em Lisboa, aquela explosão de paróquias no século XII, parece que resulta tudo de um negócio, não é? de uma composição, de um acordo. E, portanto, isto é muito interessante. Obviamente, este grupo de estrangeiros, muitos deles vão desaparecer no espaço de 2, 3 décadas, e quando chegamos aos anos 80 e 90, já praticamente não temos notícias deles, como se verifica aqui em 1191. Temos a sorte de ter um documento que é uma partilha de rendimentos entre o bispo e o cabide. E eu só trouxe isto aqui, não veio adicionar muito, mas é só para vos mostrar o nível a que pode chegar a um acordo, em que o bispo e o cabide decidiram dividir as igrejas da diocese. Eu só trouxe aqui o mapa, só cartografei a divisão, de facto, das igrejas de Lisboa, e vejam como, de facto, estão traçadas todas a regra e esquadra, não é? Percebe-se que todas as igrejas do cabide estão no intramuros ou no espaço ocidental, e as igrejas do bispo estão no lado oriental, aqui com exceção imagino que seja São Jorge. Mas aquilo que interessava, sobretudo, era nesse documento de partilha, se repararem no elenco dignitário, já há muito menos nomes estrangeiros. Portanto, tirando Arnulfos, quase todos os outros são ou poderiam ser portugueses. Portanto, esta osmose que houve nestas primeiras décadas, aqui já desapareceu. Não é? Portanto, o elemento exogéneo foi-se diluindo neste recrutamento do cabide, e também pensa-se na própria cidade. Não se notam aqui grandes ligações já, por exemplo, ao bispo ou ao rei, coisa que vai acontecer no flash seguinte, que é em 1294, que é um documento muito interessante, que é a eleição do bispo João Martins Soalhães, que está em Braga, que está no arquivo distrital de Braga, e que permite perceber, de facto, quando foi a eleição, quem eram os cônegos, quem eram as dignidades. E, de facto, é muito curioso. É muito curioso perceber como rapidamente o bispo vai colocar, certamente, porque nós não temos as atas de entronização, mas percebem pelo perfil dos cônegos, e aqui o azul quer dizer pessoas ligadas à casa do bispo, portanto, ou por família, ou por ser criaturas de. Portanto, percebe-se que aqui todos estes 4 são oficiais, ou amigos, ou clérigos, ou vigários do bispo. E, portanto, vejam que ele é entronizado, ele chega ao bispado em 94, vejam, 96, 94, 97, aquele demorou um bocadinho mais tempo, mas rapidamente o bispo consegue, não é, colocar as suas clientelas no corpo dignitário. E se virmos o conjunto de cônegos que estavam presentes nessa eleição, vemos coisas muito interessantes. 2 que não sabiam escrever, e desde logo um nobre, que foi tesoureiro, o Martim Dá, que era um nobre conhecido, a família dos Dá, ligados a Santa Cruz. Portanto, 2 não sabiam escrever. Haviam também aqui clérigos do rei, portanto, aqui também esta ligação ao rei, que aliás é estruturante, e isso consegui ver no trabalho que fiz,
entre Dom Dinis e Dom Afonso IV, portanto, a ligação ao rei é estruturante. Domingos Pérez, que é colega do rei, ou mesmo o pai de Domingos, que é também Leão de Évora e colega sobrinho do rei. E também aqui, obviamente, a questão da nobreza, eventualmente aqui em dois, e sobretudo a ligação a bispos anteriores com os cargos de bispos. É muito interessante ver aqui, conforme não há muitos estrangeiros, não há estrangeiros, e sobretudo há aqui uma ligação muito grande ao bispo. O próximo tem a ver com também um fator de decisão, que é obviamente importante e não se tem sido muito trabalhado, que é a questão da peste negra. Portanto, toda a gente sabe que a peste negra foi algo importante, que fez diminuir em termos demográficos o reino, que de facto gerou uma falta de mão de obra, que depois obrigou o rei a desenvolver medidas, digamos, legislativas para combater essa falta de mão de obra, ou esse aumento de preços, e que também nós sabemos que levou a uma diminuição dos efetivos destas instituições eclesiásticas. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Aqui tentei fazer um elenco destas dignidades. O que está azul são estrangeiros, são curiais, pessoas ligadas à cúria. E, portanto, aqui é que se vê que também, eu não posso dizer que todos morreram com a peste, mas, na verdade, há aqui uma prevalência de pessoas que morrem ali em 47, 48, 49. E, na verdade, o que é mais interessante é que vão ser todos substituídos por pessoas ligadas à cúria, ou então substituídos através de nomeações apostólicas. E, portanto, isto aqui mostra um pouco também aqui esta ideia deste poder curial que não era visível tão antes, mas com a pressão, não é? Com o desenvolvimento deste poder da cúria como poder que nomeia e que tem capacidade de chamar a si a nomeação, vemos que rapidamente, quando há disponibilidade, são logo cardeais que conseguem, não é? Cardeais hispanos, que conseguem muitas dessas prebendas. Depois, outro elemento aqui, não de natureza, diríamos, virológico, mas sobretudo de natureza, estou quase a acabar, acho que já passei do lado. Sim. Portanto, de natureza mais política, que é a questão do grande cisma. Portanto, que é também algo, como é que geraram, ou seja, como é que os poderes, as duas obediências interviram no espaço. É esta uma das grandes questões que a historiografia, desde os anos 50, tem procurado responder, não é? Portanto, nós sabemos que ali a obediência de Dom Fernando esteve até janeiro de 1380 entre a neutralidade, depois de janeiro de 1380 a agosto de 1381 ele esteve para o lado de Avinhão, a Clemente VII, e depois, a partir de agosto de 1381, declarou-se uma obediência a Urbano VI, portanto a obediência do Papa Romano, que se manteve depois, embora houvesse ali algumas oscilações, aparentemente em 1383, mas nada diríamos, de oficial. Portanto, a partir de 1381, de facto, a obediência portuguesa é a Roma. E aqui é muito interessante ver, obviamente, a vermelho, os cônegos e as dignidades, sobretudo as dignidades, que eu consigo associar a uma obediência e a verde à outra, e de facto aqui o que se vê, e resumindo isto muito rapidamente, é que de facto a obediência romana, de uma forma geral, manteve-se em funções desde o início do grande cisma. E obviamente que há tentativas de Clemente VII e dos seus apaniguados para inserirem-se no cabide, mas são sempre iniciativas da documentação gerada pela própria obediência. Por isso é que eu coloquei aqui em itálico, porque eles dizem-se Diões, Santos, mas sempre na documentação deles. Quando nós vamos ver a documentação de Lisboa, do próprio cabide, aquilo que nós vemos, e obviamente alguns buracos, não é? Por exemplo, aqui nos Astediados há ali um buraco de alguns anos, mas o que se nota é que, de facto, os da obediência romana mantiveram-se sempre em Lisboa. É muito curioso ver que, de facto, estas tentativas são tentativas. Por exemplo, aqui o Pedro Garcia é paradigmático. A documentação de Lisboa
diz que o Fernando Martins e está no Cabido como mestre de escola, e o Pedro Garcia está em Castelo, junto da Rainha, e é nomeado mestre de escola de Lisboa, obviamente, mas ele nunca, obviamente, não tem esse poder. Quem lá está é o Fernando Martins. O recrutamento, o estudo do recrutamento também permite isto. Também permite esta percepção de como, de facto, não é, se desenvolveu, de facto, esta questão do grande sul. E termino com o último, que é também muito significativo, que é dos finais do século XV. E aqui é muito menos seguro, porque não há investigação feita. Portanto, o meu trabalho chegou até 1377 e, portanto, isto foi através do que eu fui coligindo aqui e ali. Mas verifica-se muito facilmente o impacto que nós temos do Cardeal Dom Jorge da Costa. Portanto, o Cardeal Dom Jorge da Costa, em 6 das dignidades, 4 delas, de facto, percebe-se que há uma ligação visceral, de facto, com os dignitários. Imagino que este Martins Vaz da Costa também, eu não consegui perceber quem é, mas provavelmente pelo nome também lá deve estar ligado. E, portanto, os outros dois, mais ligados ao oficiais de Afonso Dom João II. E, portanto, aqui voltamos um bocadinho atrás à ideia do arcebispo, mas agora reforçado com a Cúria. Nós estamos a falar de Dom Jorge da Costa, foi certamente o português mais importante da Cúria nas últimas décadas do século XV, com uma capacidade de mobilizar recursos, de mobilizar solidariedades, como, de facto, até então nunca se tinha visto. Basta ver o conjunto de benefícios de que ele foi articulado. Portanto, isto é também um último exemplo, de facto, de mostrar, de facto, esta manutenção destas influências curiais e agora ligadas também com o próprio ordem. Bom, e é tempo de concluir, obviamente. Bom, o que é que este recrutamento capitular pode permitir, de facto, estudar? Desde logo, obviamente, apesar de todas as limitações, a ideia que, de facto, o cabido é permeável a um conjunto de poderes, e aqui pensemos no rei, pensemos na cúria, como eu vos disse, esta cúria que esvazia a capacidade ordinária em colar, e também, não somente de poderes, mas também de acontecimentos. Perceber que, por exemplo, a colonização de Lisboa, a peste negra ou o grande cisma afeta e condiciona este recrutamento. Isto é o primeiro patamar. O segundo patamar, que me parece derivado disto, e sobretudo para o século XV, é que, de facto, o poder destas sociabilidades externas, não é? O poder que tem esta cúria, não é? De nomear para o cabido de Lisboa, mas para outras instituições, pessoas que se conseguem mexer nos seus meandros. Portanto, e aqui estrangeiros, mas à medida que o século XV corre, cada vez mais portugueses. Portanto, é muito importante ver como, de facto, portugueses que conhecem a cúria, que estudam no estrangeiro, que desenvolveram solidariedades nas universidades estrangeiras, sobretudo nas universidades italianas, de facto, conseguem depois chegar a estes benefícios e ao episcopado. Não é o caso, não estamos a falar hoje disso, mas também é muito marcante. Isto é a segunda característica, de facto, a ideia de como este fator exogéneo acaba por condicionar, de facto, esta história social no próprio reino. E isso é a terceira parte. É, de facto, a intervenção, a capacidade de intervenção que estas pessoas, que estes indivíduos têm nesta sociedade portuguesa. Não só nos cabidos, mas também nos episcopados, nas burocracias episcopais ou nas burocracias, de facto, régias. Ou seja, conforme este conhecimento da cúria, este conhecimento da realidade universitária estrangeira, porque, obviamente, muitos destes que nós vimos aqui são universitários, e no final do século XV todos eles passaram pelas universidades italianas, de facto, são elementos promocionais e, de facto, participam ativamente nesta ascensão social e financeira. Ou seja, a inovação, se calhar, não é nenhuma inovação, é a ideia de que estudar a sociedade quatrocentista portuguesa implica, de facto, conhecer estas comunidades. Estas comunidades portuguesas que estão no estrangeiro e que conseguem conhecer os meandros das instituições
que acabam por ter um poder de intervenção no próprio reino. Não é? E, obviamente, sob pena, se nós não conhecemos estas comunidades, acabamos por não perceber, muitas das vezes, as presenças e os processos de ascensão de uma parte substantiva desta mesma sociedade portuguesa. Muito obrigado.